Fala, time Gol! Vamos falar agora do treino longo. Treino longo, o famoso longão. Falamos do ritmo, falamos do treino de estabilidade, agora o longão. Treino longo. O treino longo, segundo a caracterização do Richard Brown, que é um dos maiores treinadores de corrida dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que o treino longo tem que ser uma distância superior à distância da prova. Isso mesmo, uma distância superior à distância da prova. Olha aí. Então, para um treino longo de 10 km, ele fala para um treino longo para uma prova de 10 km, né, melhor dizendo, me corrigindo, ele diz que a distância tem que variar entre 12 e 15 km. Numa prova de 21, de 28 a 30 km. Para uma prova de 42, ele quebra essa regra da distância do treino longo ser superior à prova. Então ele começa a trabalhar com distâncias menores. Então a partir da maratona, a proposta do treino longo já são distâncias menores, porém há uma diferença, uma inteligência na distribuição dos treinos ao longo da semana. Porque se você vai correr distâncias menores, que é essa proposta do longo, há uma necessidade de correr mais vezes distâncias menores, mas com ganho de rodagem. Por exemplo, 2 treinos de 20, de 22 quilômetros, que somando, chega-se a uma distância superior à distância da prova. Mas eu vou falar também dos tipos de longo, e essa é uma característica de um dos tipos de longo. Mas de uma forma geral, o longão, ele tende a ser uma distância superior à distância da prova. E a velocidade, uma velocidade mais baixa que a velocidade do treino de estabilidade. Comparando pelo pacer, que a gente chama de carga pacer, ele chega de 70% a 80% da velocidade que você fez no seu treino de ritmo, no TRT. Por isso é importante o TRT, para calcularmos a carga pace ou a velocidade dos treinos de estabilidade, do treino longo, como é o caso. A importância do treino longo ele é fundamental para o desenvolvimento do condicionamento físico, que a gente chama de VO2 máximo. O VO2 máximo vai permitir que, no futuro, possamos trabalhar com mais velocidade, com mais intensidade. Sem um bom lastro de VO2 máximo, sem um bom desenvolvimento dessa variável fisiológica, vai ficar praticamente impossível você conseguir desenvolver velocidade na corrida. Então, sem desenvolvimento de base, não há como desenvolver o trabalho de velocidade. Então, por isso, os treinos longos de desenvolvimento do VO2 máximo são muito importantes. Mas há uma inteligência, perceba que eu sempre estou falando com essa palavra, há uma inteligência. Por quê? Não é simples assim sair correndo, lembra? Há todo um planejamento. E vamos supor que você terminou uma prova de 10 km agora. Então a sua rodagem maior no treino longo provavelmente foi 15 km, seguindo a nossa metodologia. E o treino longo que você vai treinar agora, a prova de 21, é um treino de 30 km, por exemplo. Cara, é o dobro, Alexandre. Eu já vou sair num dia de rodar 15 e vou rodar 30 no outro? Não. Então há uma inteligência na distribuição e na progressão dessas distâncias que a gente vai falar lá na frente no outro videozinho, para não ficar um vídeo muito pesado, muito robusto. A ideia são pílulas do conhecimento, vídeos rápidos. Então, você já identificou a importância do treino longo. Agora, o que você não sabia, de repente você já percebeu na sua planilha, é que existem 3 tipos de treino longo. O longo concentrado é aquele que você faz toda a distância numa mesma sessão, daqui a pouco eu volto para falar dele. O longo fracionado é onde você divide a distância dele em 2 sessões. O importante é que essas sessões tenham um intervalo de 24 horas entre uma e outra. Então pode ser, exemplo, sexta de manhã e sábado de manhã, você rodar 15 e 15, deu 30, seria um longo para 21 km. Ou você rodar 15 de manhã e 15 de tarde, também está valendo, tá? Sem nenhum problema. E o outro tipo de longo que eu gosto muito é o longo intermitente, ou longo combinado, dependendo dos autores. Eu gosto de falar que é o longo intermitente porque há variação de velocidade dentro do treino longo. Então a distância dele não é uma distância tão grande como o longo concentrado, mas você, em dados momentos que o treinador prescreve, você tende a trabalhar com velocidades muito altas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai fazer um longo intermitente de 16 km.
sendo que você vai correr 3 km numa velocidade de 80% da carga pace, beleza? E 1 km você vai fazer numa velocidade de 100% da carga pace. Perceba que tudo isso é com referência na velocidade do treino de ritmo. Então, a 80% da carga pace e a 100%, que é a velocidade que você fez no treino de ritmo. Então, se você vai fazer 3 km a 80% e 1 km a 100%, aqui a gente tem 4 km. Se o treino total são 16 km, você vai fazer isso 4 vezes. Olha só essa cara. É um treino que te deixa bem alerta, não é um treino monótono. E o bom é que você tende a rodar uma distância menor, porém tem um estressezinho pela intensidade maior, o estresse fisiológico. Mas é sensacional. Mas a gente volta para falar dele mais lá na frente, e eu vou dar vários exemplos e vou falar também das aplicações de cada um desses caras. Beleza? Então eu vou e volto para falar das aplicações de cada um dos tipos de treino, para quem, por quê, como fazer. Tchau, tchau, galera.